Olá, bom dia pessoal, professor Lenildo, e a aula de hoje vai falar sobre a estrutura do texto narrativo. Ao final, quando nós estudarmos aqui essas nomenclaturas que definem o texto narrativo, eu dei algumas sugestões de leituras para vocês e também alguns exercícios para a gente treinar essa estrutura, para a gente treinar essa modalidade, essa tipologia textual, ok? Eu vou sair aqui da tela para começar a mostrar os slides para vocês, tá? Mas eu já volto. Então vamos falar sobre o texto narrativo, tá? Então, o que define um texto narrativo? Vou ler aqui para vocês. A narração consiste em contar um fato, uma história, um acontecimento real ou imaginário. Ficção. Na narração aparecem personagens em ação, com características próprias, em circunstância de tempo e espaço. A maioria dos textos narrativos expressa ação, movimento. E é frequente o uso dos diálogos com as falas das personagens. As linguagens narrativas são várias: verbal, oral, escrita, teatral, encenação, cinematográfica, visual, quadrinhos ou sequências de desenhos, fotos que contam uma história. O desenvolvimento dos fatos se dá pelas ações das personagens. No desenrolar dos acontecimentos, geralmente há um ponto culminante, chamado clímax, em que a história atinge seu momento de maior interesse e dramaticidade. O desfecho, ou desenlace, finaliza a história. Foco narrativo, ponto de vista. O narrador pode enfocar a história os fatos de dois modos. Como narrador personagem. Então existe um eu na história participando dos acontecimentos. Ou como narrador observador, apenas relatando os fatos. Bom, voltei. Curioso é para dizer para vocês que o texto narrativo ele tem personagens, ele tem aí personagens, pessoas, pode ser animais como nas fábulas, vivendo, de qualquer forma, eles estão vivendo um drama, eles estão vivendo uma situação, um problema, em que eles expõem ali as suas ideias, expõem suas dificuldades e assim, até superá-las, até acontecer no meio da história um clímax, um ponto mais emocionante da história, e aí você tem um desfecho, como que os personagens terminam. Aqui do lado aqui tem um poema muito famoso, até muito conhecido, do Manuel Bandeira, que traz os elementos de uma narrativa. Vou ler para vocês. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, pessoal, ontem, dá uma ideia de tempo. O personagem está aí em primeira pessoa, um personagem narrador. Então está vendo lá um bicho, entre aspas, um homem catando comida entre os detritos. Então quando achava alguma coisa, nem mal examinava, não cheirava, ele engolia com voracidade. Veja aí a dramaticidade do texto. E aí ao final vem o seu desfecho, que é junto com o clímax da história. O bicho não era um bicho, o bicho era um homem, Meu Deus! E meu Deus, expressa aí toda a admiração, todo o espanto do personagem narrador, do eu lírico, no caso é um poema, tá? Então percebam que o texto do Manuel Bandeira, ele, apesar de ser uma poesia, mas ele reúne todos os elementos de um texto narrativo. E aí você sabe o que precisa ter um texto narrativo para ele ser considerado um texto narrativo? Então vamos aqui. Deixa eu sair aqui da tela para não atrapalhar, tá? Então tá aí, ó. Um texto narrativo ele responde a 4 perguntas básicas, tá? Quem, o que, onde e quando. Então, quem são os personagens?
o que é o enredo, é o assunto da história, onde é o espaço em que vive e quando é o tempo. Então, o texto narrativo, ele apresenta personagens em ação que tem que enfrentar, ou tem que resolver uma situação, um problema, um determinado espaço, um determinado tempo. E o texto narrativo, a narrativa, ela é contada de diversas formas, inclusive uma muito conhecida, que são as histórias em quadrinhos. Então vamos examinar essa história em quadrinho, tá? Temos aí o personagem Mafalda. Então, chega ali o amigo da Mafalda, né? Oi, Sil, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E ao final nós vemos que o doente é o mundo inteiro. Né? É engraçado comentar essa tirinha, né? A estrutura, a maneira como essa narração se desenvolve é muito parecida, eu diria, com um poema do Manuel Bandeira. Que o Manuel Bandeira vai fazendo, né, inferências, né? O bicho não era um gato, o bicho não era um cão, o bicho não era um rato. O bicho era um homem, né? E aí o amigo da Mafalda pergunta para ela, né? Quem está doente é o seu pai? Não, é a sua mãe, né? Então não é a mãe, não é o pai, né? O doente é o mundo inteiro. Então, personagens em ação, um texto narrativo tem que ter personagem em ação, tem um assunto, e tudo isso acontece dentro de um espaço, dentro de um determinado tempo, tá? Uma coisa interessante também, né, vale ressaltar, é o texto, que o foco narrativo, ele pode ser de duas maneiras, né, como narrador-personagem, como narrador-observador. Deixa eu adiantar um pouco aqui meu slide. Então, falando um pouco sobre enredo, o enredo de um texto narrativo ele obedece ao seguinte esquema: a introdução, né, onde temos a apresentação dos personagens, uma situação inicial. Depois vem a complicação, né? A partir da complicação começa o desenvolvimento da história. Surge o desenrolar dos fatos que culminará em seu momento de maior emoção. Então aí vem o clímax, o momento mais emocionante da história ou de maior impacto. E depois o desfecho ou desenlace, temos o encerramento da história, situação final dos personagens, que pode ser trágico, engraçado, feliz, ou mesmo vaga para criarmos com a nossa imaginação. Observação: em algumas histórias, o clímax e o desfecho podem acontecer no mesmo tempo, como vimos aí, né, nessa história que nós acabamos de ver, né, do bicho lá de Manuel Bandeira. Um outro exemplo de texto narrativo, esse microconto, né, chamado Ícaro, em que é uma história curta, né, muito objetiva, né, mas que nós podemos fazer algumas inferências a respeito do personagem. Olha só, Ícaro fazia voltas no céu. A sensação de voar era incrível. Ele tocava as nuvens, as aves, o sol. Sobrevoava as montanhas verdes e o mar azul. Podia ver tudo: a praia, os banhistas, os edifícios e suas janelas. Por fim, a rodovia e o carro destruído com o seu cadáver presos às ferragens. Veja só o efeito, né, trágico, né, dessa história. Mas percebam também, né, que Ícaro, esse texto, ele nos causa muitos estranhamentos, né, principalmente em relação ao personagem, que ele tem, logo no início, ele tem a capacidade de voar. Quando a gente fala Ícaro, né, normalmente as pessoas lembram de Ícaro da mitologia grega, o filho de Dédalo, né, que possuía asas, e as asas eram de cera, né, e ele voou tão alto para fugir do labirinto do Minotauro, que ele acabou chegando muito próximo do Sol, e o Sol derreteu as asas desse Ícaro da mitologia, e ele acabou morrendo. Mas nesse caso aí, esse Ícaro não é o da mitologia, porque ele vai além, né? Ele toca o Sol, né? Ele toca nuvens. Percebam como nós podemos dizer, né, que o quanto este Ícaro, né, dessa história, desse microconto, quanto ele é audacioso, como ele é atrevido. Porque percebam que
ele não se conteve em tocar a nuvem, em tocar o sol, né? Ele foi baixando, né? Mais a altura, aí ele viu montanhas, ele viu o mar azul, e ele podia ver tudo, né? A praia e os banhistas. Ele não se conteve em somente ver a praia, mas ele foi ver os banhistas também. Ele não se conteve em ver os edifícios e suas janelas, né? Ele foi ver os edifícios, ele foi olhar as janelas também. E por fim, ele viu uma rodovia, um carro destruído e o próprio cadáver preso às ferragens. O que a gente entende, né? É uma história que fala de espiritualidade. Ícaro era uma pessoa atrevida, então provavelmente dirigia em alta velocidade. Ele era uma pessoa que estava, sei lá, sujeita a sofrer um acidente. É um texto curto, mas nós podemos inferir muitas coisas em cima dele. Percebem? Também aqui, ó, o microconto. Assim, voltando aqui para o Ícaro, falando do ponto de vista do narrador, não é um texto narrado em terceira pessoa, tá? Agora, esse microconto é um microconto, né? Já contado na primeira pessoa. Aqui tem o eu. O narrador também é personagem. Estava cobrindo meu filho quando ele me disse: "Papai, vê se não tem monstros debaixo da cama." Para agradá-lo, olhei embaixo da cama e vi ele, outro dele, embaixo da cama, olhando para mim, tremendo e murmurando: "Papai, tem alguém na minha cama." Eu percebo que aqui o microconto, ele quer nos causar espanto, né? E consegue até, né? Porque percebe a situação do pai, ele olha o filho na cama assustado e depois ele vê o mesmo filho embaixo da cama assustado também. Perceba que você não precisa de escrever um texto muito longo, né, para causar um impacto no seu leitor. Olha, e outras vezes o autor ele sai, né, do comum e acaba até inventando aí uma história que nos deixa assim perplexos, né? Inclusive a começar pelo narrador aqui, né? Não é um narrador personagem, não é um narrador de terceira pessoa. Isso aqui é uma experimentação, né? Eu diria. O último assalto. Ó. Pelo título a gente tem a impressão de que vai haver violência, assalto, né? Assalto a banca, assalto à mão armada. E não é, né? Esse assalto aqui quer dizer as divisões de uma luta de boxe. Você está na lona, o atual campeão lhe acertou um gancho de direita no queixo. 2, você não se mexe, é o centro das atenções mais uma vez. 3, lembra que já foi campeão um dia. 4, um campeão que apostou valores altos e perdeu. 5, lembra que com o passar dos anos e da fama tentou se reabilitar. 6, culpa do álcool, outros vícios, não estava preparado o suficiente para o desafio. 7, bobagem de treinador velho, você pensou. 8, e dizer ainda que poderia morrer com essa luta, a saúde não anda nada boa. 9, a vista fica turva, tudo escurece, você sente um frio imenso. 10, aí a gente perde o personagem. Percebam que essa contagem representa a contagem na luta de boxe, né, quando um dos oponentes é acertado, vai à lona e o juiz começa a contar, né, 1, 2, 3. E é como se esse personagem viu a vida toda dele passar em 10 segundos, né, da contagem da contagem do juiz. Então, nesse caso, o autor, né, ele fez uma história que tem um narrador personagem, não tem um narrador personagem, né? O narrador está na nossa cabeça, né? É como se fosse um texto modernista, totalmente experimental. Mas você vê que é possível, né? A gramática ensina 2 tipos de narrador. O narrador em primeira pessoa, como esse microconto 3, o narrador em terceira pessoa, como o conto do Ícaro. Mas é claro, o autor ele tem liberdade, né, de expressão para criar uma história do jeito que ele bem entender, tá? Então, pessoal, falando em histórias, né, eu quero dar 3 sugestões de leitura para vocês. Textos, eu garanto, muito emocionante, né, muita emoção, narrativas eletrizantes, tá? Como esta aqui, por exemplo, uma história policial, A Droga da Obediência. Então, 5 amigos se juntam para combater um sinistro doutor chamado Dr. QI,
que cria uma droga que nos tira o livre-arbítrio. Então, como que esses jovens vão combater um perigo tão grande assim, né? Leia o livro para saber. Tá? O Droga da Obediência é do Pedro Bandeira e é o primeiro livro, né, de uma série que ele criou. É emocionante, um melhor do que o outro. Outra sugestão é o Açúcar Amargo, de Luiz Puntel. Se você gosta de histórias e que tem uma protagonista menina, né? Essa aqui é a grande pedida do momento, eu diria. A jovem Marta tem sua vida transformada após um trágico acidente que culminou na morte de seu irmão. Abalado, seu pai Pedro decide mudar de cidade e viver da colheita da cana. Uma época em que tinha os trabalhadores, os boias frias, e essa menina ela vai se misturar no meio desses trabalhadores e viver uma história, tá? Açúcar Amargo é um livro muito emocionante. E aí, se você gosta de um protagonista menino, né? Eu ofereço a você o Crescer, uma aventura de Rosana Bond. Então, Alberto era considerado um folgado, ele era desobediente, ele era um bad boy, né? Um menino totalmente avesso à ordem, à obediência, né? Fora disso, ele acaba arrumando uma encrenca muito grande lá na cidade onde ele morava e precisava fugir de lá. Ele foi morar com uma tia, que é a Malu, né? Que ele chamava de Malu Maluca, e os dois vão viver. Ela como tem aí um trabalho numa ONG, ela fica incumbida de procurar um tesouro aqui na América do Sul. Então ela convida o sobrinho, né, o sobrinho bad boy, o sobrinho desajustado, a se juntar com ela e procurar esse tesouro. Uma história assim, pra lá de emocionante, tá? Então são essas 3 dicas de leitura para você. Agora, pessoal, a gente fala muito de produção de texto. E o que se usa muito assim na escola, né, é o professor, a professora dá algumas imagens para que a criança possa, para que o aluno possa aí criar o seu personagem, criar um nome, uma cidade, né, e uma situação. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma ideia de criar bons modos, boas maneiras, né, apostar na convivência. Começar com uma frase: lugar de lixo é no lixo, né? De manter o nosso meio, que é o lugar onde a gente vive, convive com tantas pessoas, o que seria bom para manter esse lugar arrumado, esse lugar limpo, dar um exemplo para os outros, tá? E por outro lado, a gente pode também criar histórias engraçadas também, criar um personagem coletivo, né? Chamar esse menino aí dar um nome para esse menino e todo mundo aí criar histórias sobre esse personagem. Então, seria uma história para fazer rir, para fazer pensar, né? Fazer refletir como a primeira. Aqui nesse caso aqui é uma história mais engraçada, né? Em que crianças estão pescando, um amigo zomba do outro, né? Aquela história em que a pessoa faz do limão uma limonada, né? Ou simplesmente, né? O que mais acontece aí no curso de ensino fundamental é dar o início de uma história para o aluno continuar, né? Isso aqui é sensacional. No feriado resolvemos acampar em uma praia, um lugarzinho esquecido do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o vilarejo tinha apenas um telefone que era pago por minuto. No caminho pegamos um pé d'água, entre raios e trovões, o carro atolou na passagem de um córrego. Demoramos um tempão para tirar o carro dali. A chuva passou, anoiteceu e nada do acampamento chegar. Então, mas o que acontece, né? Será que esse grupo consegue chegar no acampamento? Será que eles encontram mais alguém perdido no meio do caminho? Então, esse texto dá margem para o aluno, né, imaginar muita coisa. Ou simplesmente fazer um texto para refletirmos. Né? Isso aqui, no caso, aqui, o acidente ambiental que aconteceu lá em Minas Gerais, né, em Brumadinho, em Mariana, e fazer aí o aluno refletir sobre essa notícia, né? Trazer para ele, né? Que a notícia também é um tipo de texto narrativo, só que no caso é o gênero do relato, né? Que é uma história real. Mas aí, a partir de uma história real, nós podemos criar uma ficção, fazermos um texto em que o aluno possa refletir, possa pensar sobre sua cidade, sobre o seu país, contar aí o que ele acha que pode acrescentar sobre isso. Deixa eu voltar aqui.
Bom, pessoal, eu espero, né, que com essas dicas vocês possam ter entendido aí o que vem a ser um texto narrativo e, e que agora você vai lá no Google Form, lá no Google Classroom, abra lá a atividade que eu deixei para vocês e, e faça uma redação, né? Continue a história. Lá você vai encontrar, né, assim como eu mostrei aqui, várias sugestões de desenvolver um texto, tá? Qualquer dúvida você entre em contato aqui com o professor e nós estamos juntos, né? Estamos separados aí nessa quarentena, mas nós estamos juntos, tá? Bons estudos, bom estudo a todos e até a próxima.